A morte misteriosa do Papa Francisco. O que a Igreja não quer que você saiba. Em uma manhã nublada de Roma, a notícia chocante se espalhou rapidamente. O Papa Francisco havia falecido de maneira repentina durante a madrugada. O Vaticano emitiu um comunicado oficial informando que a morte teria sido causada por complicações naturais, mas muitas perguntas ficaram sem resposta. Francisco, conhecido por sua força, sua lucidez e seu espírito ativo, parecia para todos estar em boa saúde poucos dias antes de sua morte. Jornais do mundo inteiro noticiaram o ocorrido, mas poucas horas depois surgiam rumores de que nem tudo era como parecia. Testemunhas internas do Vaticano afirmaram ter ouvido movimentações e reuniões incomuns nas dependências da Santa Sé na noite anterior. Um dos guardas da Guarda Suíça, sob anonimato, revelou que alarmes de segurança internos haviam sido disparados, mas que foram rapidamente abafados. Além disso, estranhamente, a câmera de segurança que monitorava o quarto do Papa foi desligada exatamente às 2h17 da manhã. Muitos começaram a questionar: como poderia uma instituição tão fortemente vigiada permitir uma falha tão conveniente? Boatos começaram a se espalhar. Teria o Papa Francisco descoberto algo dentro dos arquivos secretos do Vaticano que não deveria? Amigos próximos contaram que nas semanas anteriores, Francisco estava obcecado por documentos antigos, estudando registros proibidos da Igreja. Segundo fontes próximas, ele havia encontrado algo tão perturbador que poderia mudar os rumos da fé cristã para sempre. O que seriam esses segredos? Alguns falavam de provas concretas sobre antigos pactos entre figuras religiosas e forças obscuras. Outros sussurravam sobre a existência de uma sociedade secreta infiltrada na Igreja há séculos, que manipulava eventos mundiais. Francisco teria manifestado a intenção de revelar tudo ao público, de forma corajosa, mesmo contra a vontade de cardeais poderosos. Na semana de sua morte, o Papa marcou uma coletiva de imprensa que, misteriosamente, foi cancelada no último minuto. Durante a investigação inicial da morte, médicos do Vaticano declararam que não havia sinais de envenenamento ou violência. No entanto, especialistas independentes, chamados secretamente por fontes internas, sugeriram sinais sutis de intoxicação por substâncias raras. Essa possibilidade levantou suspeitas ainda maiores. Alguém teria silenciado Francisco para proteger segredos sombrios? As ruas de Roma ficaram tomadas por fiéis em luto, mas também por investigadores amadores e teóricos da conspiração. Um deles, um jornalista argentino que conhecia Francisco há anos, afirmou ter recebido uma carta escrita pelo próprio Papa. Na carta, Francisco dizia estar com medo e pedia que, se algo acontecesse com ele, não acreditassem na primeira versão oficial. O Vaticano, ao ser pressionado, prometeu uma investigação interna, mas meses se passaram sem qualquer esclarecimento real. Ainda mais estranho, vários funcionários próximos ao Papa pediram demissão subitamente, alegando motivos pessoais. Um cardeal aposentado afirmou que havia uma batalha invisível dentro da Igreja, algo que jamais seria revelado ao público. As teorias se multiplicaram. Alguns falavam de um antigo ritual secreto, outros de ameaças vindas de fora da Igreja. Tudo o que é certo é que a morte do Papa Francisco permanece cercada de mistério, dúvidas e medo. Cada novo detalhe que surgia parecia aprofundar ainda mais o enigma, como se forças poderosas quisessem apagar a verdade. Hoje, muitos se perguntam: qual era o segredo que Papa Francisco queria revelar? E até onde vai o poder daqueles que o impediram? A história da morte do Papa Francisco é um lembrete sombrio de que nem mesmo a figura mais poderosa da fé está a salvo das sombras que habitam o mundo.
Se você gostou dessa história cheia de mistério e conspiração, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber mais vídeos intrigantes como este. Até o próximo mistério. A morte misteriosa do Papa Francisco, parte 2. Revelações proibidas. Após o funeral solene de Francisco, realizado na Basílica de São Pedro, algo ainda mais estranho aconteceu. O acesso à biblioteca secreta do Vaticano foi suspenso. Só membros de altíssima patente podiam se aproximar das salas subterrâneas, onde estão guardados os documentos mais antigos e secretos da Igreja. Investigadores independentes afirmaram ter ouvido rumores de que Francisco havia retirado um manuscrito muito antigo, datado dos primórdios do cristianismo. Esse manuscrito, segundo fontes internas, continha relatos de rituais proibidos e pactos realizados em nome da fé, mas que se afastavam totalmente dos ensinamentos de Cristo. O que mais chamou a atenção foi que esse documento desapareceu na mesma noite em que o Papa morreu. Ninguém soube dizer onde ele foi parar. Teria sido destruído, ocultado, ou estaria nas mãos de quem tirou a vida do Santo Padre. Mais tarde, um cardeal exilado na África revelou que Francisco havia planejado publicar um manifesto de verdade, com base nesses manuscritos. Segundo ele, o Papa desejava alertar o mundo sobre um grupo oculto que, há séculos, manipulava não apenas a Igreja, mas também governos e nações. Esse grupo seria responsável por guerras, crises econômicas e pela ocultação de informações sobre fenômenos sobrenaturais. Francisco, com seu espírito corajoso, havia decidido enfrentar essa elite secreta e pagou o preço por sua ousadia. Um mês depois de sua morte, mais uma peça desse quebra-cabeça assustador apareceu. Um áudio misterioso, enviado a um jornalista italiano. No áudio, uma voz semelhante à do Papa, gravada pouco antes de sua morte, dizia: "Se você ouvir esta mensagem, é porque tentaram me silenciar. A verdade é maior que o medo." A autenticidade do áudio foi contestada pelo Vaticano, mas especialistas em análise de voz afirmaram: a gravação era genuína. A tensão dentro da Igreja aumentou e disputas internas se tornaram cada vez mais visíveis, dividindo cardeais entre os que apoiavam Francisco e os que preferiam manter o silêncio. Curiosamente, após a eleição do novo Papa, medidas rígidas de censura foram impostas. Arquivos foram fechados, documentos desapareceram e padres foram proibidos de comentar o assunto. Fora dos muros do Vaticano, surgiram protestos de fiéis exigindo transparência, mas foram rapidamente abafados. Um padre que participou das investigações internas, temendo por sua vida, fugiu para a América do Sul e revelou detalhes chocantes. Ele afirmou que havia visto com seus próprios olhos documentos que comprovavam contatos secretos entre antigos papas e entidades desconhecidas. Algumas descrições falavam de encontros com seres de luz, que na verdade poderiam não ser tão benevolentes quanto aparentavam. Essas entidades teriam oferecido poder, conhecimento e dominação em troca da lealdade eterna da Igreja. Francisco, horrorizado com o que encontrou, queria romper esse ciclo sombrio, restabelecendo a fé verdadeira, baseada apenas no amor e na compaixão. Mas forças muito maiores do que ele agiram rapidamente para impedir que a humanidade tivesse acesso a essa revelação. E o que dizer da profecia esquecida de São Malaquias? Muitos estudiosos apontaram que Francisco seria o último Papa verdadeiro antes da queda da Igreja. As coincidências entre a profecia e os eventos recentes são perturbadoras. Uma crise interna, segredos expostos e o desaparecimento de documentos sagrados. Alguns fiéis acreditam que a morte de Francisco foi apenas o começo de algo maior, um prenúncio do fim dos tempos. Enquanto isso, no subsolo do Vaticano,
Rumores falam de uma sala secreta, conhecida como a Câmara do Véu, onde estariam escondidos artefatos místicos e provas dessas alianças sombrias. Mas poucos ousam tentar descobrir, pois dizem que quem entra ali nunca mais volta. A morte do Papa Francisco permanece como um enorme enigma, com camadas e mais camadas de mistério que desafiam até os mais céticos. E você, o que acha? Será que a verdade foi enterrada junto com Francisco? Ou ainda há esperança de que ela venha à tona? Se você quer mais histórias reveladoras como esta, não se esqueça. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum novo mistério. Até a próxima!